Olá, bem-vindos ao Fisioterapeuta de Negócio, podcast criado pelo Gestão Fisioterapia e pelo Negócio Fisioterapia, para ajudar você, fisioterapeuta, que deseja, quer ampliar, quer conhecer ou quer abrir um consultório, uma clínica, quer ter seu negócio na fisioterapia. E hoje eu vou trazer uma convidada super especial. Antes dela se apresentar, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Luciana Bilitário, fisioterapeuta e gestora, e entrevistadora que é oficial do podcast. Minha nova função. Alcilene Carla, seja bem-vinda ao nosso podcast. Se apresente para quem não me conhece. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né, dessa pauta extraordinária. Eu acho que é uma forma muito bacana para que a gente possa compartilhar essas informações, conhecer novas histórias e, por que não, se identificar com elas, né? Para os que não me conhecem, eu sou Alcilene Carla, sou fisioterapeuta formada há 25 anos. Atualmente, eu trabalho como docente da Universidade do Estado da Bahia, faço consultório e também sou fisioterapeuta da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Geral do Estado da Bahia. Olha isso, né? Vocês devem estar se perguntando como que consegue. A primeira pergunta deve ser fazer isso tudo. Mas essa história ela vai contar um pouquinho para a gente. Alci, eu queria que você... A ideia aqui é inspirar, né? As pessoas terem essa identificação. São histórias diversas de gente que está começando, gente que está no digital, gente que está no ensino, na educação, que capta aluno, que dá curso, que tem empresa. São várias histórias. Mas você tem uma larga experiência já com 2 empregos super estáveis, né? Uma formação bem sólida, consistente. E aí você abre seu consultório de fisioterapia no meio desse caminho. Dentro de uma área também, aí eu vou pedir para você contar essa história, que é uma área que vem se desenvolvendo e crescendo cada vez mais. Conta um pouquinho para a gente quando isso começou, de onde veio e como vem crescendo, porque eu sei que você vai aí a passos largos e estruturando muito bem seu negócio, por isso você está aqui. Eu queria que você contasse essa história para a gente. Claro. Antes mesmo de falar do meu consultório, é importante falar um pouquinho da minha trajetória pré-consultório, né? Então, eu passei a minha graduação inteira desejando trabalhar com pediatria. Então, talvez isso seja uma surpresa para muitas pessoas. E havia um planejamento de mudar de estado, de fazer uma residência, tudo muito amarrado para que acontecesse, mas infelizmente, né, ou felizmente, hoje a gente fala dessa forma, por alguns percalços no meio do caminho, eu e mais 2 amigas havíamos nos programado para isso, elas foram e eu fiquei, eu não pude ir. E eu tinha passado por uma experiência em estágio numa clínica grande em Salvador, e com 15 dias eu fui contratada por essa clínica. E era uma clínica geral, mas que a gente trabalhava muito com pacientes com queixas dálgicas, pacientes com as mais diversas queixas de dor e tudo mais. E eu sempre atenta a essa formação, então eu fui buscar fazer alguns cursos de formação, foi onde eu fiz a minha primeira pós-graduação em clínica da dor. Vi que, de fato, havia uma lacuna nos quesitos profissionais, né, pensando aí nesses pacientes, e eu fui buscando essa formação. Então, quando eu saí dessa clínica, eu ainda não montei o meu consultório próprio, eu fui trabalhar em parceria com outros colegas, isso por mais ou menos uns 5, 6 anos, e a partir daí eu pensei, por ter visto essa oportunidade cada vez mais ampla e a minha necessidade de crescer, me desenvolver e me dedicar a essa área mais específica. E eu fui também me especializando mais, então eu saí um pouco da área geral de clínica da dor e fui me especificando na área de cabeça e pescoço, que inicialmente era a área da disfunção temporomandibular, das dores orofaciais, e nesse contexto, inicialmente eu tive um consultório alugado assim durante 8 anos, e neste momento eu vi que era o momento também de dar mais um passo na minha carreira. Então eu me organizei financeiramente, me planejei, que esse inclusive é um dos conselhos que eu dou para quem está começando e para quem já está na carreira também. O planejamento ele é necessário, isso também justifica o porquê de eu estar alinhada
em coisas diferentes, fazendo, né, dentro da fisioterapia, mas dando conta do recado, por conta do planejamento. Então, é preciso que a gente se planeje. E esse planejamento veio de forma a me dedicar um pouco mais, a identificar algumas estratégias que eram necessárias para que eu saísse do aluguel e passasse a ter uma sala própria, adquiri essa sala própria, não fico como não ficava em período integral, justamente por conta das outras atividades, mas eu consegui ir definindo mais o meu nicho. Então, o que inicialmente eram as dores orofaciais, passou-se a ser também a cefaleia, zumbido, as alterações oculomotoras, os pós-cirúrgicos de cabeça e pescoço, e isso fez com que também eu pudesse ter contatos e parceiros das mais diferentes especialidades, para que eu pudesse gerar também esse fluxo de pacientes, considerando que eu não tinha uma dedicação exclusiva no consultório, e é ainda uma área muito nichada, né? Muito específica. Então, essa foi a minha estratégia planejada para que eu conseguisse chegar hoje onde eu estou, né? Assim, super contente, super feliz com o que eu desenvolvo. Você traz algumas coisas que eu acho que são super importantes. Tem muita gente fazendo essa transição de carreira ou ampliando. Eu acho que você traz pontos que talvez a gente não tenha visto aqui ainda, eu acho importante pontuar. Primeiro, a importância do intraempreendedorismo, né? Essa visão da própria carreira e essa ação para a conquista. Segundo, que as coisas não precisam estar dissociadas. Eu gosto muito de falar isso, porque eu também trabalho em uma empresa privada, eu também sou professora na universidade pública, eu também tenho uma empresa, né? Então, as coisas não precisam estar dissociadas. Você pode ter várias fases da carreira, em algum momento você vai estar investindo mais uma coisa, no outro em outra, mas com um planejamento e uma organização que te dê, inclusive, tranquilidade para você empreender. Eu acho que isso é muito importante, trazer esses aspectos, né, para a mesa. Não, eu posso ter um consultório de sucesso, e eu posso ser uma professora de sucesso também, e uma coisa não está em conflito com a outra. Possa ser, cada um vai ter sua história, possa ser que você, em algum momento, tenha que, né, sair de uma coisa e para outra, porque tem alguma coisa que está dando mais certo, e você... essa coisa de fazer escolhas é fantástica, você poder escolher. Eu acho que quando a gente chega nesse nível profissional, que a gente pode escolher, né, o que eu quero estar mais presente, o que eu quero sair, o que eu quero continuar. Eu acho que o poder da escolha, ele é incrível, em todas as áreas da vida, mas especialmente na profissão. Né? Então, eu acho que você traz à tona isso. E o poder da escolha, ele existe, Lu, a partir do momento que a gente tem controle, né? Que a gente tem discernimento, que a gente tem certeza do que a gente faz, para que não seja um passo mal dado, né? Perfeito. Então, isso eu penso que é importante também. Dentro, assim, a pergunta que eu trago para todo mundo aqui, né? Você está lá na sua trajetória muito clínica, você trouxe isso, de ensino, clínica e tal. Em que momento a gestão entrou? Foi uma coisa que você já trazia algumas características, mas assim, eu preciso estudar, eu vou fazer uma especialização, um curso em MBA, ou eu vou fazer uma mentoria. Em que momento você sentiu essa necessidade e que mudanças isso trouxe aí dentro do seu negócio? Eu tenho uma característica que é muito própria de querer conhecer aquilo com o qual eu me envolvo, né? Então, eu gosto de conhecer os processos, eu penso que uma vez que a gente tem conhecimento, é possível tomar medidas mais assertivas, errar menos, porque os erros eles vão acontecer. Mas quando existe uma previsibilidade, isso dói menos, né? Isso nos traz menos impacto. Eu penso dessa forma. Então, eu tinha outras experiências de gestão, porque eu também fiz parte de uma empresa que era multinacional, na área de cosméticos, e eu tive uma experiência muito grande em diversos aspectos quando se fala em gestão de pessoas, gestão de negócios. Então, eu pude importar essas informações também
para o meu negócio da saúde, o meu consultório de fisioterapia. Embora eu tenha um suporte contábil, por exemplo, eu gosto de saber o que está acontecendo, eu gosto de saber o que é que digerir, ainda que eu não seja a pessoa direta a fazer aquilo, porque existe uma equipe para isso, mas eu gosto de saber. E foi, inclusive, na pandemia que eu pude fazer parte, né, do curso que maravilhoso e recomendo para todas as pessoas, para aquelas que começam um negócio, antes mesmo que elas comecem um negócio, eu acho que isso é importante, porque o que eu percebo é que muitas vezes o negócio ele poderia ter um desfecho muito melhor, financeiro, de retorno pessoal, mas que por falta de conhecimento, porque ainda que a gente até obtenha esses conhecimentos de forma ainda que incipiente na graduação, é muito pouco, como todos os conhecimentos técnicos, inclusive. E essa não é a nossa expertise, a não ser para aquelas pessoas que direcionam, né, como você é um grande exemplo, de alguém que está dentro da fisioterapia, mas que teve esse direcionamento, que julgou necessário e trilha esse caminho, né? Então, foi nesse momento, eu aproveitei a pandemia, que foi um momento em que acho que todos tentaram absorver o máximo de conhecimento que podiam, né? E eu busquei fazer abordagens e trazer para mim aspectos que não fossem apenas técnicos. Não que isso não seja necessário, é importante, a gente precisa sim estar em constante atualização, mas nesse momento eu busquei estudar estratégias de marketing, estratégias de rede, gestão de negócios, e realmente foi um novo paradigma, né? Uma quebra, na verdade, de um grande paradigma, porque é você se ver enquanto alguém que cuida da saúde do outro, mas que precisa também tornar a saúde do seu negócio saudável, tornar o seu negócio saudável. E, de fato, embora eu não seja a grande responsável, como eu disse, eu tenho uma equipe que me dá esse suporte, mas eu gosto de conhecer, de saber o que é que eu posso melhorar através dos indicadores. Então, existem algumas análises que eu faço, e isso é importante porque é um dado quantitativo de como o meu negócio ele pode ser melhorado, do que precisa ser melhorado, do que pode estar como já está, né, do que precisa ser revisto. Então, a gestão ela surgiu nesse contexto. Muito bom. A gente sempre pode melhorar o que a gente faz, né? Essa frase não é minha, mas é uma frase que eu acho que todo mundo deveria pendurar na cabeceira. Eu trago muito para as pessoas essa reflexão, assim, quando você entende os conceitos, quando você entra na competência, as coisas começam a se abrir. Isso é mentalidade. Você vai ampliando, né? É neurociência. Você vai ampliando o aprendizado, fazendo novas conexões, e claro que aquilo vai se transformando. É a educação em si. É a oportunidade de conhecer, de tocar, de experimentar. E na gestão é diferente. Quando você tem essa oportunidade de conhecer, de experimentar, de praticar, as coisas vão se abrindo e você começa a dar nome para as coisas. Nossa, aquilo que aconteceu, foi isso. Você faz um diagnóstico de gestão, né? Daqueles processos. Eu não percebi, eu não estava atenta. E nós somos formados, claro, para sermos tecnicamente bons fisioterapeutas. E tem uma série de competências que a gente tem que adquirir. Não tem como sair administrador. E também não tem como depois, não for com uma dedicação muito grande, você aprender. Então, eu acho que ampliar é muito importante. Agora, outra pergunta, assim, é aquela que a pessoa está lá ouvindo. Poxa, eu também gosto de cabeça e pescoço, eu também quero estudar isso, essa área é legal, eu estou ouvindo aqui a história dela e me empolguei. Aí eu queria que você falasse assim, de coração aberto, para quem está querendo começar agora, o que você acha que é muito importante levar em consideração, né? Começa assim, olha para esse lugar, olha para aquele, talvez você consiga, né, maior resultado aqui ou lá. É aquele conselho da Alce para quem está começando ou para quem está já numa carreira mais avançada, mas quer iniciar um negócio parecido com o seu. É uma área em ampla expansão, primeira coisa, né? Então, se você é um profissional que se dedica
como em qualquer outra área, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. É uma área em que a gente pode fazer atendimento intra-hospitalar, no centro cirúrgico após o pós-operatório imediato, a gente já trabalha junto com o cirurgião bucomaxilo. Finalizada a cirurgia, a gente está lá. Então, eu tenho exemplos de pessoas que trabalham em equipes, já fazem parte dessas equipes, né? Então, são parceiros fixos dessas equipes. E muitas vezes acontecem aí 3 cirurgias por dia. Então, não há como dizer que não há como se inserir e fazer um bom trabalho, porque não há mercado, né? É um mercado, de fato, em ampla expansão. A gente pode fazer os atendimentos em nível ambulatorial, em nível domiciliar, pensando nas parcerias das mais diferentes especialidades médicas, o neurologista, porque nos encaminha pacientes com cefaleia, os otorrinolaringologistas, porque a gente trabalha com zumbido e tontura, os oftalmologistas, por conta das reabilitações oculomotoras, os ortopedistas, pensando aí no contexto das cervicalgias, que tem uma íntima relação com as disfunções temporomandibulares, o cirurgião de cabeça e pescoço, em função dos processos oncológicos que também nos são direcionados. Então, pensando em parceiros, eu pude apresentar aqui vários, né? A dedicação ela é necessária porque, de fato, cabeça e pescoço são estruturas complexas. Quando a gente pensa nos aspectos anatomofisiológicos, vasculares, e realmente são profissionais que buscam, né, pensando nesses nossos parceiros, profissionais que de fato se dediquem, se capacitem, mas a facilidade hoje também das formações. Quando eu formei, tudo que eu precisasse, eu precisaria sair de Salvador, só em outros estados. Hoje nós temos cursos de formação, nós temos uma pós-graduação lato sensu nessa área, tudo aqui em Salvador. Ou seja, isso também facilita para as pessoas que moram aqui, que moram próximos aqui, mas eu sei que em todo o Brasil já existem cursos de capacitação, existem também em alguns cursos de graduação, inclusive um deles, né, encontra-se dentro da universidade onde eu trabalho, em que existe o currículo, dentro do currículo, né, o componente curricular voltado, então nós já temos alguns egressos de algumas instituições de ensino superior que também já saem com essa capacitação, e a partir daí eles se encantam, se identificam, e eles conseguem fazer outros cursos depois, para que eles estejam melhor capacitados, especializados. E, claro, eu não posso deixar de falar que a pandemia nos trouxe um grande bônus, que são os atendimentos à distância, né? Isso é algo que nós nunca imaginávamos que pudesse acontecer, e se a pandemia nos trouxe coisas positivas, eu acredito que uma delas é essa. Eu até brinco com os alunos, vocês podem ter um cantinho instagramável, onde vocês não vão precisar de alugar sala, nem por turno, enfim, é um investimento menor. E isso é validado. Inclusive, dentro da universidade, temos alguns trabalhos de pesquisa, inclusive de extensão, voltados para as pessoas que são atendidas por um projeto que ele é todo à distância. Então, isso é viável, é possível, ou seja, o atendimento ele pode ser presencial ou à distância. Então, Você trouxe aspectos, assim, trazendo um resumo, né? Você trouxe aspectos de captação de pacientes, de parcerias, né, com diversas especialidades, a importância da formação técnica, e aí você traz algumas coisas, assim, bem inovadoras, ó. Você pode também atender à distância. É uma área interessante por isso também, porque você pode ter um nicho de pacientes presencial, mas também tem um nicho que você pode ter à distância. É muito interessante o que você traz, né? Esses aspectos do serviço em si, na fisioterapia da cabeça e pescoço, vamos falar assim de forma mais ampla, né? Todas as parcerias, as captações, né? É uma especialidade, eu acho que você reforça isso, que tem uma força na evidência muito grande, os resultados, eles são resultados rápidos, possíveis, né? Assim, que você pode ter prazo para conseguir, então tem um valor perceptível, e claro, isso gera um ticket mais alto, né? Gera um inclusive, ticket. é um perfil de pacientes que, quando ele é bem
bem encaminhado, desde uma avaliação de excelência, são pacientes que eles costumam rodar entre 3 a 4 semanas. Então, isso é ótimo, porque o paciente quer previsibilidade, né? Ele quer previsibilidade. E pensando num contexto clínico, são pacientes que muitas vezes, 3, 4 atendimentos, eles têm alta. Então, isso também impacta nesse ticket mais alto, né? A gente consegue rodar mais pacientes, tem um retorno também muito, muito melhor. Muito interessante, eu acho que ficou aqui uma possibilidade até para quem nunca pensou, né? Quem nunca pensou, quem está assim, não tem uma predileção, né, diária, mas acho muito interessante, porque quem gosta, né, de mobilização, quem gosta de corpo, quem gosta de funcionalidade, gosta da profissão fisioterapia, né? Então, ela tem várias... Eu consigo me ver trabalhando em várias áreas da fisioterapia, assim, eu vou precisar de estudar muito. Mas a função, essa coisa de potencializar a função do movimento, independente de onde esse movimento esteja, né? Se esteja na cervical, se esteja na articulação temporomandibular, se está no ombro, se está no quadril, se está no joelho, se está no pé. Eu acho que se você vê potência na função do movimento, é isso. Eu acho que isso é muito importante. Já trouxe vários aspectos. Eu até fiquei assim, eu estava conversando antes com a Alça, tá dizendo, eu estou adorando fazer esse podcast. Eu estou aprendendo um monte de coisa. Imagino, né? Cada É uma história troca, uma troca fantástica, e as histórias diferentes, áreas diferentes, hoje você traz outra abordagem, outro aspecto, uma área completamente diferente da fisioterapia, do que a gente vinha abordando aqui, essa possibilidade de ter um consultório, de atender no telepresencial, do ticket ser mais adequado ao seu atendimento, de ter um resultado financeiro consistente, de fazer parcerias, de ampliar, mas também de estudar, né? De embasar o que você está fazendo, de planejar. Não existe faturamento de milhões em um mês, 2, nem um ano, é uma construção, isso, né? É uma exatamente. construção consistente de competências. Para mim, isso fica Competências bem e claro. habilidades, né, que precisam ser desenvolvidas, a gente tem como aprimorar aquelas que são necessárias, e cada um tem, né, o seu it, quando eu costumo dizer, as suas características próprias, né? Então, quando eu penso lá no consultório mesmo, eu penso assim, como eu gostaria de ser atendido? Tem um ambiente de paz, assim, totalmente tranquilo, desde que ele chega, eu recebo esse paciente na porta, né? Tem um divã que vibra e aquece, então existem algumas coisas assim que eles dizem assim, nossa, realmente vale a pena vir para aqui. E eu penso que o que quer que a gente ofereça de serviço precisa ser desta forma, né? O que é que eu posso oferecer de diferente para que ele perceba que não é a pontualidade, não é a assiduidade, isso é a minha obrigação, isso nunca vai ser um diferencial, né? Mas por que vir para mim? Além de toda essa questão técnica, temos colegas excelentes pensando nessa questão técnica, mas eu penso que cada um de nós tem características próprias e que elas precisam, isso é o branding, né? Como a gente costuma dizer, Muito forte. é imprimir a nossa marca naquilo que a gente faz. Não, você imagina, eu já falei isso para ela, que sou doida para conhecer esse divã. Ah, tá Para você convidada. ser atendido num Nem divã, precisa. e vibra e aquece. É um case de sucesso por si só, isso marca muita experiência, né? O aroma, a sensação corporal, toque, a relação, né? Que é uma relação muito forte, é o relacionamento que você estabelece. Gente, ó, vamos chegando para o final, mas eu acho que ficou um monte de dica boa. Não sei se vocês conseguiram anotar tudo. Eu esqueci de dizer no início, anota os insights, porque são coisas que vocês vão levando para a vida profissional de vocês, para o negócio de vocês também. Vários insights aí, várias percepções, várias coisas foram trazidas pela Alcilene. Eu queria te agradecer, mas antes de a gente finalizar, quem está assistindo aqui quer encontrar o Silene, trocar uma ideia, sei lá, fazer uma mentoria e conhecer teu consultório, ou quer ser teu paciente, ou quer indicar alguém, onde essas pessoas te encontram? Bom, eu tenho o Instagram, que lá, inclusive, tem um link para todas as minhas outras formas, né, de
identificação, lá tem meu telefone de contato, lá tem o site, lá tem meu currículo Lattes, enfim, que é o @fisioterapia Alcilene Carla. Então, são os dois As, né? Fisioterapeuta Alcilene Carla. E eu fico, assim, super disponível para vocês que queiram saber um pouco mais. A gente entende e sabe como é importante a escuta, né? E, às vezes, gera algumas ideias que são super importantes, que, às vezes, o outro não percebe. Assim, nossa, como é que eu não percebi isso, né? Bacana essa ideia. Eu gosto muito de compartilhar pessoas. Eu digo sempre que se não fosse para compartilhar, eu não podia ser professora, porque tem que compartilhar, né, Lu? Quem está aqui no ensino, na educação, a gente realmente gosta de fazer isso. E eu estou super, embora seja essa pessoa cheia de ocupações, mas dentro do meu planejamento sempre vai ter um tempinho para você. Alci, muito obrigada. Acho que foi muito legal a conversa, aprendi um bocado. Espero que as pessoas também tenham curtido, se inspirado, porque o objetivo aqui é inspirar. O Obrigada. podcast Fisioterapeuta de Negócio vai ao ar toda quinta-feira no YouTube do Negócio Fisioterapia. A gente divulga nas redes. Para encontrar a gente, @gestãofisioterapia, @negócio fisioterapia. Eu sou Luciana Bilitário, esse foi o Fisioterapeuta de Negócio de hoje, e minha convidada foi Alcilene Carla, falando sobre o negócio dela na fisioterapia, deixou um monte de insights. Agradeço aí a audiência de vocês e até a próxima. Tchau, obrigada.